Brasileirinho de 9 meses está entre os finalistas da competição de bebê do ano na Califórnia. Flórida vai sediar Feira Brasileira com foco nas mulheres empreendedoras. Presidente Lula encerra reuniões em Nova York e retorna ao Brasil. Com a ajuda dos Estados Unidos, Polícia Federal prende suspeitos de abuso sexual de crianças. E conforme furacão Helene ganha força, aumenta o número de condados da Flórida em estado de emergência. E a tempestade Helene já é um furacão categoria 1 que continua avançando rápido em direção à Flórida. Olá, boa noite. Boa noite. A gente abre a edição de hoje com uma notícia que vai estourar o fofurômetro. É que um brasileirinho está entre os finalistas de uma competição popular da Califórnia, a de bebê do ano. Gabriel tem apenas 9 meses, mas vem conquistando todos os jurados com um mix de simpatia, beleza e muita personalidade. A reportagem é da Eloá Urazen. Com nome e carinha de anjo, Gabriel está subindo às alturas no concurso Baby of the Year, que vai premiar o bebê mais fofo de 2024. Atualmente na terceira posição, esta gostosura de 9 meses é o segundo filho de um casal de brasileiros que reside há anos na Califórnia. A beleza e a simpatia do sorridente Gabriel é assunto recorrente na roda de amigos, e foi assim que o pequeno acabou inscrito na competição popular. Foi uma amiga que nos indicou, uma amiga que sempre vê o Gabriel e fala: gente, esse menino é muito lindo, muito simpático, ele precisa participar desse programa, desse concurso. Então, eu conto com a ajuda de vocês, mandem um link, voltem ao Gabriel, participem. O Gabriel é um bebê super ativo, ele adora brincar com o irmãozinho dele mais velho, Pedro. Ele gosta muito de brincar aqui. Nesse brinquedinho, adora engatinhar, já tá falando as primeiras palavrinhas, já fala mama. Então, ele é um bebê super simpático, muito fofo e um forte candidato aí para poder ganhar esse concurso super importante. O bebê vencedor do Baby of the Year vai estrelar uma campanha na revista Good Housekeeping e vai levar para casa $25 mil. A decisão é totalmente popular e a votação é aberta a todos. Embora haja a opção de votos gratuitos, os votos com mais peso são pagos e o dinheiro arrecadado será doado para Baby to Baby, uma organização nacional sem fins lucrativos que fornece às crianças que vivem em condições de pobreza fraldas, roupas e outros itens de necessidades básicas. E eu conto com todas as votações possíveis de vocês. E mamães de todo o país estão deixando vales presente em pacotes de fraldas e outros produtos infantis nos mercados e nas farmácias do país. A ideia consiste em comprar um item e deixar dinheiro dentro do pacote para ajudar a próxima mãe que vai comprar o mesmo produto. A ação é voluntária e anônima e é um reconhecimento às mulheres que se sacrificam em prol dos filhos. Este vídeo viralizou na internet 20 milhões de vezes e mostra uma influencer famosa comprando um vale presente de $100 e entregando para uma mãe em um mercado do país. A ideia de ajudar as mamães virou uma ação social nas redes sociais e vem crescendo em todo o país. Em poucos dias já são centenas de vídeos solidários que estão circulando e emocionando muita gente. Fica então a dica para quem quiser entrar nessa ação e ajudar também. Mudando de assunto, uma nova pesquisa de intenção de voto mostra que a candidata Kamala Harris abriu uma vantagem sobre o republicano Donald Trump. E com a eleição desse ano acirrada e cercada de ameaças e tentativas de assassinato, o Congresso aprovou uma lei para melhorar a segurança dos candidatos nessa reta final. Há pouco mais de um mês para o dia da eleição, um novo levantamento da Reuters Ipsos indica que aumentou a margem entre os dois candidatos. Hoje, Kamala Harris estaria 7 pontos à frente de Donald Trump na preferência dos eleitores. De acordo com a pesquisa, a democrata tem 47% das intenções de voto e o republicano 40%. Analistas da Reuters indicam que um dos fatores para a vantagem é que aumentou a porcentagem de pessoas que confiam mais em Kamala para gerir a economia do país. Mas ontem, em campanha na Pensilvânia, Trump criticou o Partido Democrata nesse quesito. Disse que o atual governo foi responsável por uma economia instável.
No palco, ele também gastou um bom tempo levantando dúvidas sobre o processo eleitoral de votação antecipada. Enquanto isso, a campanha de Kamala volta suas atenções para a imigração, prevendo uma visita da candidata à fronteira sul até o final desta semana. O local escolhido é o Arizona, que atingiu neste ano o número mais baixo de travessias ilegais desde 2020. Ontem, a reta final da corrida eleitoral foi assunto no Congresso norte-americano. Senadores aprovaram um projeto de lei garantindo uma segurança mais efetiva para os candidatos, no mesmo nível de proteção que o serviço secreto dá a um presidente. A medida foi encaminhada para ser sancionada pelo presidente Joe Biden. A decisão do Senado foi motivada pelas 2 tentativas de assassinato contra Donald Trump neste ano. Um grupo haitiano em Springfield, Ohio, entrou na justiça contra os republicanos Donald Trump e J.D. Vance. Foram apresentadas acusações criminais contra os candidatos republicanos por assédio e intimidação, por causa do boato falso de que essas pessoas estariam comendo animais de estimação. No processo, o grupo afirma que depois que Trump disseminou essa notícia falsa em um debate, a cidade de Springfield tem enfrentado inúmeras ameaças, sobrecarregando os recursos locais, principalmente na segurança. A ação foi feita em conjunto com um grupo de defesa de imigrantes da Califórnia que dá assistência aos estrangeiros em todo o país. Líderes de Ohio e o governador Mike DeWine vêm repetidamente condenando as falas dos candidatos republicanos e afirmando que os imigrantes haitianos que vivem na região são bem-vindos. Depois do intervalo, a gente fala do relatório do FBI que mostra o aumento dos crimes de ódio aqui nos Estados Unidos. E no Brasil, a inteligência norte-americana ajuda a desmantelar grupos ligados ao abuso sexual de crianças. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. O FBI divulgou um novo relatório que aponta que enquanto os crimes violentos diminuíram nos Estados Unidos, os de ódio aumentaram. Só em 2023 foram registrados quase 12 mil casos, um aumento de 11% em relação a 2020. No geral, os crimes violentos caíram 3% no país, mas o índice mais significativo divulgado pelo FBI foi de assassinatos, uma queda de quase 12%, o maior já registrado em décadas. Outros crimes, como estupro, violação de propriedades, roubos e furtos, também tiveram redução. Já roubos de carros aumentaram 13%. Os crimes de ódio também cresceram no país, cerca de 2%. Foram 11.862 casos. As maiores vítimas foram os negros e os imigrantes. Os dados divulgados se referem ao ano de 2023. O FBI ainda não divulgou os dados deste ano, mas disse que, em virtude da eleição presidencial, os registros de crimes de ódio devem aumentar. As autoridades alertaram que esse comportamento vem registrando uma tendência crescente desde a pandemia de Covid-19 e que é preciso combater esse crime antes que ele vire uma epidemia no país. O crime de ódio, ele tem um impacto psicológico análogo a violências físicas. Então, quando a gente pensa numa palavra, num assédio, num abuso, quantas vezes a gente não lembra disso? E muitas vezes isso decorre a nossa vida. Então, o crime de ódio, geralmente, ele vai no ponto da identidade da pessoa, né? Então, ele vai falar sobre raça, ancestralidade, orientação psicológica. Então, ele tem um efeito na autoestima, ele tem um efeito no bem-estar, ele tem um efeito muito parecido com traumas. E os traumas a gente carrega por bastante tempo e é demorado para que a gente possa se sobrepô-los e conseguir ter uma boa qualidade de vida. A Polícia Federal Brasileira deflagrou hoje uma operação para identificar e prender criminosos em todo o país que agem principalmente na internet para armazenar e compartilhar material de abuso sexual infanto-juvenil. Os agentes cumpriram 141 mandados judiciais em quase todos os estados brasileiros e inúmeras pessoas foram presas. Segundo a PF, as investigações tiveram apoio da Agência de Investigação Interna dos Estados Unidos e da Embaixada Norte-Americana lá no nosso país, que ajudaram na identificação desses criminosos
criminosos e dos sites onde eles disponibilizavam o material. Com essa operação, as autoridades aproveitam para fazer um importante alerta para os pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo assim os menores dos riscos de abuso sexual. No Oriente Médio, Israel realizou um novo bombardeio no Líbano depois que o Hezbollah disparou um míssil contra Tel Aviv. Hoje foi anunciado que as tropas de Jerusalém se preparam para uma possível incursão por terra dentro do Líbano. Os detalhes com o repórter Matias Brotero. O míssil do Hezbollah foi lançado do Líbano em direção à região central de Israel, próximo aqui de Tel Aviv. O grupo terrorista afirmou que o alvo era a sede da agência israelense de espionagem. Em visita ao norte, o chefe do exército israelense disse que os bombardeios no Líbano servem para desgastar o grupo terrorista e preparar a região para uma possível incursão terrestre. Soldados da reserva foram convocados para reforçar as tropas no norte. Foguetes lançados contra a cidade portuária de Haifa foram interceptados hoje pelo Domo de Ferro, um dos sistemas da defesa aérea de Israel. Mas nem todos os projéteis disparados contra Israel puderam ser evitados. Casas ficaram destruídas em cidades perto da fronteira. Num quibutz próximo a Naharia, 2 pessoas ficaram feridas. A ofensiva foi reivindicada por um grupo de milícias apoiadas pelo Irã no Iraque. Militares israelenses disseram que uma das aeronaves foi interceptada. Matias Brotero, de Tel Aviv, para o Américas no Ar. Depois do intervalo, o presidente Lula encerra reuniões em Nova York e retorna ao Brasil. E a gente traz os detalhes de uma feira brasileira com foco nas mulheres empreendedoras que vai rolar na Flórida. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva deixou Nova York hoje após uma série de eventos e encontros com líderes na semana da Assembleia Geral da ONU. Hoje, Lula participou da sessão de abertura do G20 e disse que quer propor uma proposta formal de reforma das regras das Nações Unidas, uma iniciativa vista como histórica por diversos países. Ainda nesta quarta-feira, Lula teve mais encontros bilaterais com os presidentes da Guatemala, Colômbia e com o primeiro-ministro do Reino Unido. Antes de partir rumo a Brasília, Lula teve ainda um almoço de trabalho sobre o novo Pacto Financeiro Global. No próximo sábado vai acontecer a Expo Fair, uma feira brasileira que vai prestigiar o trabalho de empresárias e empreendedoras no sul da Flórida. Quem for até lá vai encontrar uma variedade de estandes com produtos e serviços. A feira vai oferecer ainda workshops, palestras e gastronomia típica brasileira para matar a saudade do nosso país. Os detalhes com a Cone Rocha. Um evento que coloca no centro das atenções as empreendedoras brasileiras que vivem e trabalham no sul da Flórida. Aqui elas têm a chance de expor e oferecer seus produtos e serviços e ainda fazer conexões que podem impulsionar seus negócios e carreiras. Essa nova edição da Expo Fair foi mais uma vez promovida pela BBWM, Brazilian Business Women of Miami. Essa feira acontece 2 vezes por ano para apoiar o trabalho dessas mulheres e também promover o networking dessas empreendedoras com organizações institucionais e sociais e principalmente com a comunidade brasileira na Flórida. Além disso, o evento também oferece uma experiência gastronômica com vários pratos típicos do Brasil. A BBWM Fall 2024 Expo Fair será no dia 28 de setembro, em Palmetto Bay. A entrada e o estacionamento são gratuitos. Mais do que um evento de negócios, é uma celebração da força das brasileiras que vivem nos Estados Unidos, mostrando que juntas elas podem ir ainda mais longe. Você é empreendedora brasileira e mora no sul da Flórida? Venha participar conosco do Fall Expo Fair, é Networking Event do Brazilian Business Women of Miami. Será nesse sábado, no dia 28 de setembro, das 10 da manhã às 5 da tarde, no Venturex Palmetto Bay. Com comidas típicas brasileiras e atrações especiais para toda a família, incluindo as crianças que terão Arts and Craft e o Laser Tag na parte de fora. Venham todos! Esperamos vocês! Mudando de assunto, a Comissão de Comércios dos Estados Unidos abriu um processo contra empresas gestoras de benefícios por causa dos preços das insulinas para diabéticos. A agência acusa as 3 maiores intermediárias de medicamentos farmacêuticos de serem as responsáveis pelos produtos inflacionados nas farmácias.
A FTC, Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, entrou com uma ação contra as empresas CVS Health, Cigna Group e United Health Group por suposto esquema de manipulação de valores das insulinas para diabéticos. A agência diz que as gestoras de benefícios inflacionaram artificialmente os preços nas tabelas do produto e supostamente excluíram as insulinas disponíveis mais baratas para vender apenas os produtos mais caros. Isso forçou os consumidores a gastarem muito mais pelos medicamentos nas farmácias. A FTC declarou que essas 3 empresas estavam visando apenas o benefício próprio, às custas dos pacientes dependentes das insulinas. A agência explicou que quanto mais alto eram os preços na tabela, mais altos eram os retornos pagos pelas farmacêuticas para essas empresas. As gestoras de benefícios farmacêuticos negaram as acusações. A FDA está prestes a aprovar a primeira vacina contra a gripe comum que não precisa ser administrada por um profissional de saúde. A ideia é aumentar o acesso da população à imunização contra a doença, se protegendo sem precisar sair de casa. A vacina é essa daí, gente, a FluMist da farmacêutica AstraZeneca, que já existe na versão com agulha, mas a novidade é o spray nasal, que poderá ser ministrado em casa por qualquer um. A recomendação é de uma aplicação por ano em qualquer pessoa com idade acima de 6 meses. Vale lembrar que a cada ano a gripe comum infecta mais de 30 milhões de pessoas nos Estados Unidos. E ainda tem altos índices de morte no país, com uma média de 51 mil óbitos por ano. A seguir, a gente fala da tempestade de areia que atingiu o Texas. E tem os detalhes dos preparativos para a chegada do furacão Helene na Flórida. Américas no Ar. Oferecimento. Rejab Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Na Carolina do Norte, mais casas que ficavam à beira do mar desabaram por conta da elevação do nível do oceano, erosão das praias e fortes ondas. Em 4 anos, ao menos 10 casas já foram destruídas dessa forma, 3 somente na semana passada. Essa foi a última casa a desabar no oceano, deixando destroços nas águas e os moradores da região assustados. In regard to an eroding beach, a beach that's receding, we expect more. Em Cape Hatteras National Seashore, as autoridades trabalham duro para convencer dezenas de pessoas que vivem à beira-mar a se mudar e destruir as casas antes que o mar leve tudo. We're recommending strongly is that before a house gets in this position. Mas essa não é uma decisão tão simples para os proprietários como o Rick. Ele denuncia negligência por parte das autoridades e diz que essa não é uma situação simples, que os moradores têm que lidar com hipotecas, seguros e nem todos podem se dar ao luxo de mudar. So I don't think you could put a one size fits all on it by any stretch. Pensando nisso, o congressista Greg Murphy apresentou uma lei envolvendo o Programa Nacional de Seguros contra Inundações, um esforço para ajudar quem vive nessa área. There's no mechanism right now to access those monies. A ideia é que essas pessoas recebam dinheiro para basicamente demolir suas casas se elas forem condenadas ou se não forem habitáveis, antes de serem levadas pelo oceano, diz o deputado. Mas ainda pode demorar meses até que essa lei seja votada em Washington, D.C. No Texas, motoristas e moradores foram surpreendidos por um redemoinho gigante de areia na região de Anson. A tormenta se formou de repente e cruzou uma área residencial e uma estrada. Um caçador de tempestade conseguiu gravar todo esse fenômeno. As imagens mostram a nuvem de areia atingindo casas e atravessando uma área rural do Texas. Em segundos, o redemoinho invade a rodovia e reduz completamente a visibilidade dos motoristas. Por sorte, ninguém ficou ferido e o Serviço Nacional de Meteorologia disse que esse vórtice intenso de areia é comum no Texas em dias de céu limpo com clima muito seco e quente e que isso pode ser muito perigoso. Esse fenômeno climático se forma de repente, tende a crescer de intensidade e largura e tem o potencial para destruir estruturas pequenas. Ele se compara a um tornado de menor intensidade. Agora vou te chamar para o nosso telão, vamos dar uma checada nas temperaturas, ver onde chove e onde faz sol.
Olha, tem chuva em toda a faixa de Boston até Nova York. Em Norfolk, o tempo melhora um pouquinho porque o sol aparece ao longo do dia, mesmo assim, previsão de chuva. Chove bastante também em Atlanta e toda a área da Flórida. Por essa região toda, o sol nem aparece. Mínima fica de 77 na área de Tampa. Em New Orleans, previsão de tempo encoberto. Já em Houston, no Texas, o sol aparece entre nuvens com máxima de 90. Brownsville, a gente tem sol brilhando forte com máxima de 89. San Antônio, mesmo cenário, mínima de 63, máxima de 92 nessa região. El Paso também não tem previsão de chuvas de nuvens ao longo do dia, com máxima de 94, mínima de 78. Phoenix, olha só, gente, sol brilhando forte, máxima de 110, 3 dígitos de calor forte aí novamente. Las Vegas, sol brilhando forte também, máxima de 103, mínima de 75. Tempo encoberto em Los Angeles e tempo encoberto também em São Francisco, com mínima de 53, máxima de 68. E agora a gente fala do furacão Helene. A Flórida ampliou o alerta de emergência para 61 condados em quase todo o estado. Helene deve tocar o solo no norte da costa oeste da Flórida como categoria 3. São esperados ventos de mais de 150 milhas por hora. Os detalhes a gente vê agora com a repórter Carla Marinho. Na contagem regressiva da chegada de Helene, a população do norte e centro da Flórida corre para se proteger da tempestade que vem ganhando força no Golfo do México e que deve atingir o estado amanhã à noite como furacão de categoria 3. Até hospitais estão colocando proteção. Pelo menos 15 condados emitiram ordens de saída imediata aos moradores. O diretor de serviço de emergências do condado de Gulf explica que são esperados ventos e chuva intensa, com risco de inundação de 5 a 10 pés de água. Esta moradora disse que recebeu o alerta para sair de casa, mas afirmou que está esperando e vivendo um dia de cada vez. So you just deal with it and take it, like everything else, one day at a time. O governador Ron DeSantis ampliou o alerta de emergência para 61 condados do estado. E a tempestade Helene já é um furacão categoria 1 que continua avançando rápido em direção à Flórida, que já sente os efeitos do mau tempo. É muito importante saber que o raio de ação, os ventos de um furacão, eles podem ter 500, 600 milhas de extensão. Ou seja, o furacão vem varrendo a península da Flórida. Nos braços do furacão se formam tornados que são extremamente perigosos, imprevisíveis. Os especialistas acreditam que Helene se potencializou ao encontrar com o furacão John, que atingiu o México na segunda noite e deixou 3 mortos. O furacão Helene é totalmente diferente dos outros furacões. Começando que ele teve o seu início em uma tempestade com o nome John, que estava lá no Oceano Pacífico. Ela cruzou o continente, ali América Central, entre Nicarágua e México, se potencializou nas águas do Caribe e ganhou muita força nas águas do Golfo do México. As águas estão mais quentes, estamos na transição entre o El Niño e Laninha. O landfall está previsto para alguma parte do oeste do estado, possivelmente a região de Big Bend, na Flórida, área que foi muito castigada pela passagem do furacão Ian em 2022. Até estados mais distantes, como Tennessee, Kentucky e Indiana, também podem enfrentar as chuvas. Todo cuidado é bem-vindo. Fique de olho no noticiário, busque informação e obedeça às autoridades locais. A gente segue acompanhando e fica também um alerta para o pessoal da área metropolitana de Atlanta. A gente tem uma comunidade brasileira grande lá. Por lá a tempestade também deve chegar como tempestade tropical. Muita chuva, muita ventania. Cuidado, gente. Isso aí, atenção. Bom, o Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. A gente espera vocês novamente amanhã. Você fica agora com mais uma edição especial de Apocalipse. Boa noite.